Meu nome é Fabiana e esse vídeo é um projeto que faz parte da proposta cultural contemplada pela Lei Federal Aldir Blanc. O projeto é Como Fazer Cadernos, da encadernação ao desenho. Irei ensinar como fazer um caderno, desde a escolha dos materiais até a finalização com uma pintura. O caderno poderá servir para desenhos, ilustrações, pinturas, para escritas e colagens, tudo depende de qual material você escolhe. Além disso, também é uma forma de artesanato e pode ser rentabilizado. Este tutorial não é indicado para pessoas menores de 16 anos, por conter uso de tesouras e estiletes. Ao longo da encadernação, você verá que reutilizei alguns materiais que iriam para o lixo. Também optei por utilizar folhas recicladas. Como em qualquer processo, a fabricação dos cadernos artesanais gera algum resíduo. Entretanto, tentei minimizar esses resíduos ao máximo. Hoje, nós não podemos deixar de levar em conta a sustentabilidade nas coisas que consumimos e nas coisas que fazemos. Também não podemos desvincular a sustentabilidade da arte e da cultura. Os materiais necessários para se fazer um caderno são: folhas para o miolo. Podem ser folhas sulfite, folhas de papel reciclado ou folhas de gramatura maiores para trabalhos com ilustrações e pinturas. Para este caderno, irei utilizar folhas recicladas. Para a base da capa, você poderá usar materiais como papelão de caixas de sapato. Também pode usar o material de outras caixas, como caixas que tem no mercado, ou de algo que você tenha comprado. Também é possível utilizar o papel Paraná, que pode ser encontrado em papelarias. Neste tutorial, vamos utilizar capas antigas de caderno. Para a capa, iremos utilizar o algodão cru, para poder ser pintado depois. Você pode utilizar outros tecidos que já sejam estampados se quiser, mas recomendo que sejam tecidos à base de algodão, por lidarem melhor com a cola. Neste caso, também utilizei o algodão cru por não ter passado pelo processo de tingimento, que é um dos processos mais poluentes da indústria têxtil. Barbante para amarração do miolo e acabamento. Cola branca e fita dupla face. Se você não encontrar a fita, pode fazer tudo com cola. Elástico e fita acetinada. Tesoura. Um estilete afiado. Uma agulha grossa, e neste caso também irei utilizar o agulhão, ou furador manual, é encontrado em lojas de afiamento ou artesanato. Uma régua e um lápis. Tinta e pincel para a capa. Para este caderno, eu escolhi o tamanho A6 e a quantidade de 60 folhas. A quantidade de folhas do miolo sempre deve ser par, pois para fazer a costura que une as folhas, nós precisamos dobrá-las ao meio. Antes de iniciar o processo de dobragem das folhas, irei explicar sobre os tamanhos das folhas que nós compramos. As folhas que nós compramos como sulfite são de tamanho A4 e medem 21 cm por 29,7 cm. O tamanho A5 é metade de uma A4. Seria como se dobrássemos uma folha A4 ao meio. Como o tamanho que escolhi para fazer é o A6, eu precisarei de folhas tamanho A5, para que eu possa dobrá-las ao meio e chegar ao tamanho que eu quero. Se você quiser fazer um caderno em tamanho A5, então você usará folhas A4. Você sempre irá precisar da metade da quantidade de folhas que escolher em um tamanho maior. Como eu quero o caderno com 60 folhas no total, peguei 15 folhas de tamanho A4, que conhecemos como sulfite, e as cortei ao meio, de modo que fiquei com 30 folhas tamanho A5.
e quando eu dobrá-las ao meio, terei 60 folhas A6. Depois de dobrar todas as folhas, faço bloquinhos com 5 folhas, uma dentro da outra. Se você for usar folhas mais grossas que sirvam para pintura ou desenho, faça bloquinhos de 3 folhas. Com os bloquinhos feitos, coloco um em cima do outro e meço com uma régua distâncias de 3 em 3 centímetros e marco com um lápis. Depois, passo essa marcação para todos os outros blocos. Depois de marcar, pego bloco por bloco e começo a furar com o agulhão e a ajuda de uma borracha nos pontos marcados. Coloco a borracha por baixo da folha . Repito o processo em todos os blocos de folhas. Agora, iremos iniciar a costura. Para começar, medimos o barbante no sentido em que será feita a lombada do caderno, ou seja, a altura. Depois, repetimos essa medida
pelo mesmo número da quantidade de blocos de folhas. Por exemplo, eu tenho 6 blocos de folhas, então repito essa medida 6 vezes e acrescento cerca de 3 ou 4 medidas para garantir que sobre barbante para a costura. Passo o barbante pela agulha e faço um nó na ponta, de modo em que ele não passe pelos furos. Inicie a costura passando a agulha de fora para dentro do primeiro bloco. E vou passando a agulha alternadamente entre os furos. Tome cuidado para não enroscar ou fazer nós na linha durante a costura. Puxe a linha de forma que fique bem firme. Quando chego no último furo, volto passando a agulha com a linha, de modo que a linha preencha toda a lateral do bloquinho. E deixo a agulha na parte externa para finalizar. Pego outro bloco de folhas. E para este segundo bloco, o processo é um pouco diferente. Começo por fora e passo por dentro para o próximo furo. Então, passo a agulha por baixo da linha do primeiro bloco, como se fosse um gancho. E volto a agulha pelo mesmo furo em que saiu. Passo a agulha por dentro do bloco, de modo que chegue ao próximo furo, e engancho no primeiro bloco novamente.
Depois, volto pelo mesmo furo e passo por dentro. Quando chegar ao último furo, você irá enganchar na linha do primeiro bloco. Mas não vai voltar por esse mesmo furo, como a gente fez nos furos anteriores. A gente vai pegar o próximo bloco para iniciar a costura. Agora, você irá repetir o processo do bloco anterior. Passe a agulha para o próximo furo por dentro do bloco. Jogue a agulha para fora e preste atenção, porque agora você vai fazer o gancho não no primeiro bloco. Não naquela linha externa que ficou do primeiro bloquinho, mas entre o primeiro e o segundo bloquinho. Você vai passar a agulha mesmo entre o primeiro e o segundo bloco, vai sair por esse lugar, vai enganchar, e aí você vai voltar e entrar pelo mesmo buraco em que tinha saído a agulha. Aí você passa a agulha por dentro do bloquinho, de novo. Puxa bem, sempre puxando bem. E depois você vai enganchar de novo entre o primeiro e o segundo. Você não vai usar mais aquela linha, aquela primeira costura. Passar por entre a primeira e o segundo bloco, como eu tô fazendo no vídeo. Cuidado com os nós e cuidado para a linha não enroscar também. Agora você repete esse processo até chegar no último bloco.
No último bloco você vai começar da mesma forma, só que quando você chegar no último furo, você tem que fazer uma amarração por dentro, para que a costura não se solte. Quando você chegar no último furo do último bloco, você volta com a linha por dentro e você dá um nó com a costura. Dá um nó, deixa bem firme para não soltar a costura. Para fazer a capa, nós precisamos medir o nosso miolo de folhas na vertical e horizontal, e também a largura do miolo. Como escolhi reutilizar uma capa antiga de caderno, precisei lixar um pouco a parte que é adesivada, para ter uma melhor aderência à cola. Nessa parte da lateral, eu passei um pouco de tinta branca, pois como o algodão cru é muito claro, essa parte escura pode aparecer. Com a ajuda de um estilete, cortei as bases. Depois de anotar as medidas, nós iremos acrescentar 0,8 centímetros na altura e meio centímetro na largura. Para a lombada, nós só acrescentamos 0,8 centímetros na altura. Para fazer a capa, nós colocamos as bases em uma distância de meio centímetro um dos outros. Deixamos cerca de 2 dedos para fora de cada lado. Também aproveitei os moldes para já medir o tamanho do elástico que irei utilizar para prender o caderno. Antes de colar as bases no algodão, eu fiz uma medição de onde devo fazer o corte para encaixar o elástico.
medir cerca de 1,5 cm da lateral para ser a distância do elástico. Também medir a espessura do elástico para poder fazer o corte por onde ele irá passar. Com a ajuda de uma borracha ou estilete, fiz os furos por onde o elástico irá passar. Tome cuidado para não estragar a base. Depois de fazer o corte por onde irá entrar o elástico, você vai fazer um quadrado de aproximadamente 1 cm para baixo. E com a ajuda do estilete vai fazer um vinco. Você não vai recortar esse quadrado inteiro, você apenas vai tirar uma película da superfície, de modo que você vai encaixar o elástico e colar depois. Na hora de passar o elástico pelo vinco, tome cuidado para que não estrague o elástico e nem estrague demais a base. É um pouco complicado, mas vá com calma e paciência. Neste primeiro momento, eu passei o elástico apenas para fazer com que o vinco fique bem certo. Mas para fazer a colagem do algodão, você precisa retirá-lo. Como a base da capa é colorida e o algodão cru é levemente transparente, eu usei a parte branca para ficar em contato com o algodão. Ou seja, essa parte colorida vai ficar para dentro do caderno. Você pode utilizar a ajuda de um pincel para espalhar a tinta pela base. Eu fiz com a mão mesmo. Tome cuidado para que as bases fiquem retas, para que elas não fiquem tortas em relação uma à outra. Você pode usar uma régua para te auxiliar.
Na parte onde irá ficar o elástico, eu não passei cola, porque depois vamos precisar soltar a capa para poder passar o elástico. Por isso eu passei cola deixando o espaço do elástico. Para que o tecido fique bem certinho, eu pego um cartão velho e enrolo em papel toalha, fazendo de espátula, e passo sobre o tecido para evitar bolhas. Deixo secar por alguns minutos. Como havia excesso de tecido, eu cortei de modo que ficassem aproximadamente 2 dedos de tecido de cada lado da base. Para fazer o acabamento, começo cortando a área em que ficará colado o elástico. Depois, corto no tecido os espaços por onde entrará o elástico que fecha o caderno. Faço os cortes com o estilete, bem devagar, com cuidado para não desfiar o tecido. Também passo o elástico pelo tecido e pela base, apenas um dos lados. Como a ponta do elástico estava ruim, eu a cortei para facilitar. Depois, colei cerca de 1 cm de elástico no vinco que havia feito e colei
e coloquei um pedaço de fita crepe para segurar. Para começar o acabamento, eu corto as 4 pontas do tecido. Depois, começo colando a parte superior. Também uso a ajuda da espátula improvisada. Na parte de baixo, eu recorto o espaço onde irei colocar o elástico. Na lateral que não tem os cortes para o elástico, eu começo dobrando as pontas como mostro no vídeo. E prendo elas com um pingo de cola para facilitar. Depois, prendo a lateral toda. Agora, coloco a outra ponta do elástico.
e colo cerca de 1 cm no vinco, usando a fita crepe para garantir novamente. Faço a dobra como no outro lado, tomando cuidado agora com os cortes do elástico. Se sobrar muito tecido, você pode cortar. Está pronta a nossa capa. A próxima etapa é colar o miolo. Para isso, eu pego um pedaço de algodão cru que sobrou, um pouco menor do que a altura do caderno, e dobro, de modo a ficar como uma faixinha. Coloco essa faixinha de tecido na parte que será a lombada, deixando um espaço em cima e embaixo.
Antes de colar o miolo, peguei uma folha A4 mais grossa, que é reciclada, e a cortei ao meio. Depois, as dobrei. Essas folhas serão a parte que irá entre e o miolo. Para poder grudar essas folhas na primeira e última página do miolo, usei fita dupla face. Se você não tiver fita, pode usar cola branca ou cola bastão, mas tome cuidado para que a cola não enrugue o papel. Tente grudar as folhas de forma a ficar bem rente nas bordas. Depois, passei fita novamente nas folhas que ficaram na parte exterior, que serão unidas à capa. Agora, irei colar a lombada do caderno.
Passe bastante cola. Deixe bem firme e use algum pote para apoiar o miolo e o deixe secar como mostrei no vídeo, em pé. Depois de secar, eu comecei o processo da pintura antes de unir o miolo à capa. Para a capa, fiz o desenho de um sol, que usei como referência. É possível fazer um esboço no algodão cru com um lápis, e foi o que eu fiz. Para a pintura, você pode utilizar tinta de tecido. Eu utilizei um pouco de água para facilitar a espalhar a tinta. Resolvi dar um aspecto de manchas no restante da capa, como se fosse algo antigo e envelhecido. Para isso, fui diluindo a tinta.
Fazemos a pintura antes dos acabamentos finais para poder fazer as bordas sem manchar o miolo. Você também pode fazer esse processo de pintura antes mesmo de colar o miolo na lombada. Para o acabamento da pintura, eu preferi utilizar canetas e não tinta, porque eu acho mais fácil de trabalhar. Mas você pode usar tinta e pincel também. Enquanto deixamos a pintura secar, vamos pegar um pedaço de barbante para fazer o acabamento da lombada. Com o auxílio de uma prancha, eu fiz 2 trechos trançados. A trança é como se fosse uma trança de cabelo mesmo.
Depois, eu corto esses trechos, deixando algumas sobras para poder fixar bem no caderno. Passo eles na cola. Você pode passar o pedaço inteiro de barbante. Cole ele na ponta da lombada e os excessos você coloca em volta do miolo. Agora, iremos colar a fita acetinada, que será o marcador de páginas. Ele irá na parte de trás da capa. Colo com cola branca e coloco um pedaço de fita para que não saia do lugar. Depois, queima a pontinha de modo que não desfie. Para terminar, colo aquelas páginas mais grossas na capa com fita dupla face. O caderno está pronto e ficou assim. O caderno ficou assim. Este foi o nosso resultado. Cuidando bem do caderno, eles têm uma durabilidade muito boa. Além da reutilização da capa, você também pode usar outros materiais. Você pode reutilizar folhas antigas que você tem na sua casa e fazer um caderno com o miolo todo colorido também. Tudo isso vai depender de você. Estes são alguns outros modelos de caderno que eu também fiz. Este eu fiz com tecido de chita
Ele já era estampado, também é tamanho A6. E nesse eu também fiz um porta-canetas. Ele é basicamente o mesmo modelo deste vídeo, só que você tem que deixar um espaço a mais para poder colocar a caneta e colocar o elástico. Este eu fiz em algodão cru e pintei ele inteiro. Eu ando escolhendo fazer agora os cadernos com algodão cru porque ele não passou por um processo de tingimento. E o processo de tingimento é um dos mais poluentes da indústria têxtil, e por isso eu comecei a optar por usar o algodão cru. Mas se você tiver algum retalho, alguma calça antiga, jeans, você também pode usar esses tecidos para fazer a capa. O importante é reutilizar e tentar utilizar materiais que sejam menos nocivos ao meio ambiente e à nossa saúde. Você também pode fazer os cadernos em tamanho A5. O tamanho A4 eu nunca testei, mas você também pode testar e fazer cadernos cada vez mais diferentes. Se vocês fizerem algum caderno, postem nas redes sociais e me marquem também. Espero que esse vídeo possa ter contribuído de alguma maneira para você que assistiu. Obrigada!